Graça e paz, amém, amados? Eu queria te convidar a ficar de pé neste momento. Queria te convidar a fechar os teus olhos e chamar a presença do nosso Senhor. Oh Jesus, nós somos gratos, Pai. Nós somos gratos, ó Deus, por tudo que Tu tens feito em nossas vidas, Jesus. Por todo o Teu agir, meu Pai, por todo o Teu trabalho em nós, Senhor. Nós só queremos Te pedir, Espírito Santo, venha encher este lugar com a Tua santa presença, ó Deus. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos, Pai. Nós Te pedimos, Jesus, que o Senhor venha nos preencher com a Tua doce presença, ó Senhor. Nos perdoa, Jesus, por todas as vezes que falhamos diante de Ti, Senhor. Nós Te pedimos, meu Pai, para que o Senhor venha nos remir novamente. Que o Senhor venha nos lavar com o Teu sangue, Deus. Que o Senhor venha nos conduzir cada vez para mais perto daquilo que o Senhor para nós, que o Senhor sonhou para nós. É o nosso desejo muito grato e sincero, ó Pai. Venha se manifestar nesta noite, Jesus. Venha distribuir dos Teus dons, Jesus. Venha realizar milagres, operar maravilhas neste local, Senhor. Que vidas venham ser salvas aqui, Jesus. Corações restaurados, Pai. Nós Te pedimos, ó Deus, que pactos e alianças contigo venham ser renovadas aqui hoje, Jesus. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Aplauda o nome do Senhor, pois somente Ele é digno. Aleluia. Oh, aleluia, Senhor. A palavra de Deus diz em Isaías: assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o seu Deus, que ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve ir. Aleluia. Estarmos atentos ao que o Senhor tem para nós é fundamental na nossa jornada. É fundamental que a gente tenha a palavra do Senhor como lâmpada para os nossos pés e como luz para os nossos caminhos. Oh Jesus, nós Te pedimos, nos faz, Senhor, andar conforme os Teus preceitos, conforme a Tua palavra, estarmos atentos para o que o Senhor tem para nós. E que independente das circunstâncias, Deus, independente, Senhor, de quais sejam os ventos contrários a nós, meu Pai, que nós venhamos apenas, meu Pai, prestar a nossa adoração a Ti, prestar o nosso louvor a Ti, Jesus. Entrarmos em um diálogo profundo e sincero contigo, ó Deus, pois nós sabemos, meu Pai, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E nós sabemos, meu Pai, que através da oração o Senhor, meu Pai, inclina os Teus ouvidos para nos ouvir e nos responde e nos anuncia coisas grandes e maravilhosas, das quais não foram reveladas a nós ainda. É o nosso desejo, Jesus. Eu queria te convidar a cantar essa canção como uma oração, como um louvor a Ele, como um pedido, como um estilo de vida. Eu queria te convidar a louvar neste momento. Aleluia. O Senhor, Ele nunca rejeitará uma oração de um filho seu. Oh, aleluia. Tu és santo, Deus. Deus não rejeita oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Louve, tá chorando, louve, precisando, louve. Não importa
espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele caminha junto, caminha contigo, de noite ou de dia. Pois então erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. A gente precisa entender, a gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus vai fazer. Pois quando é chegada a hora, nada pode impedir. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. O seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os Ordena os espinhos, seus ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas, fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. A Ele Glória, somente a Ele. a Ele a glória, Somente a Ti, Jesus. a Ele a glória, a Ele a glória, A Ele a glória. Somente a Ele. a Ele a glória. Erga a sua voz e cante isso a Ele. A Ele a glória, a Ele a glória, Somente a Ti, Senhor. a Ele a glória. Aleluia. Há momentos na vida da gente que as pessoas perguntam, ou até mesmo nós podemos nos perguntar: vale a pena? Será que eu não estou ficando doido, não? Será que diante de tanta coisa que tem acontecido na minha vida, eu ficar aqui adorando, pedindo a Deus, orando, intervindo ao Senhor, pedindo a Ele, não estou ficando maluco? Tantas coisas estão dizendo que a maré está contra mim, e eu estou aqui, diante dos pés do Senhor, orando a Ele, pedindo a Ele uma intervenção. Foi assim na vida de Jó, quando tudo e todos acusavam contra a vida dele.
Jó permaneceu. E até por um momento ele se perguntou: será que eu não estou fazendo isso? Será que eu não estou aqui como um besta? Mas houve um momento em que ele teve novamente a lucidez e ele viu que ele estava servindo, ele estava sendo fiel ao Deus, ao Eterno, ao Santo de Israel, e que todos aqueles que trabalham nele são resguardados pela palavra dele, e nenhum trabalho no Senhor é em vão, e o Senhor não desampara os seus. E a prova viva disso foi que Deus restituiu tudo na vida de Jó. A adoração de Jó serviu como um unguento para suas feridas. Independente das circunstâncias, Deus ouviu as orações e de novo restituiu tudo aquilo que havia prometido a ele. Toda a glória e toda a honra foi restituída na vida de Jó. E não vai ser diferente na tua vida. Eu não sei qual a situação que você encontra, não sei qual é a dificuldade, qual o vento que está contra a tua vida, mas eu te digo: adore, somente adore, porque o Senhor é justo, Ele não desampara os seus. Aleluia. Eu queria te convidar a louvar neste momento, a começar a cantar essa canção como uma oração a Ele. Aleluia, Senhor, Tu és santo, Deus. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona este Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Cante isso novamente. Oh Senhor, Deus poderoso. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra Talvez estão cantar? dizendo, Abandona este Deus e morre. mas você diz: Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar, pois adorar é que sei. Deus me deu, Deus tomou, adorar é que sou. Nada pode calar um adorador. Oh, não existem Não existem prisões que contém
Nada pode calar um adorador, Senhor. Nada pode calar um coração adorador. Cante isso. Adorador é tudo que eu sou. Adorador. Assim Deus me formou. E quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá está. Se eu mergulhar no mais profundo, ó Deus, no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Pois tu és o Deus, tu és o Deus que me sonda. tu és o Deus que nos vê. Tu és o Deus que me vê. Nós não temos todas as respostas, Senhor. Não tenho todas as respostas, Mas de uma coisa sabemos, mas de uma coisa sei: por toda a minha vida te adoro. erga suas mãos e cante. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. Mais uma vez Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Se eu vencer, te adoro. se eu perder, te adoro. se eu subir, te adoro. se eu descer, te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Erga suas mãos e declare. Nada pode calar um adorador. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, Senhor. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor. Pastor Cristiano. Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor a todos. Que prazer enorme estarmos juntos essa noite. Cumprimentamos também a todas as pessoas que
nos acompanham por meio das redes sociais. Que o Senhor abençoe a todos nós, para a glória de Deus. Nós gostaríamos de saber se nós temos alguém que está participando com a gente pela primeira vez. Levante sua mão para a gente conhecer. Opa, que coisa boa, família linda, seja bem-vindo. Mais alguém? Estamos muito felizes e alegres por recebê-los aqui hoje. É uma alegria imensa poder compartilhar desse momento rico na presença do Deus Todo-Poderoso. Eu convido as crianças, cadê a turminha, que vai para o seu espaço de culto apropriado, para também aprenderem a palavra de Deus. Olha só que coisa mais linda. Tem uma criança solicitando um responsável para estar junto. A gente vai esperar, né, para a gente orar junto aqui. Estenda sua mão para cá, por favor. Deus poderoso, nós agradecemos com o coração cheio de alegria por cada uma dessas crianças que estão aqui essa noite, por seus pais trazê-las a esse lugar para também aprenderem a Tua palavra. Nós te agradecemos pelas pastorinhas, Senhor, que vão ministrar aos seus corações a palavra do Senhor. Pedimos por favor e graça que faça dessa reunião, ó Deus, um momento de frutificação, que a palavra encontre terra fértil, para que no crescimento, em todo o processo de desenvolvimento das vidas dessas crianças, processo físico, cognitivo, emocional, que a palavra do Senhor esteja dando base a essas crianças para que se tornem adultos que glorifiquem o Teu nome em suas vidas. Pedimos isso, crendo e agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia. Eu quero convidar a todos para que abram, por favor, as suas Bíblias no livro do Gênesis, capítulo de número 35. Gênesis, capítulo de número 35. A nossa leitura começa no verso 16. Está escrito assim: partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio às dores de parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel, levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje. Então partiu Israel e armou a sua tenda além da torre de Éder. Além da torre de Éder. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o Teu nome, porque estamos diante da Tua palavra. O Senhor sabe perfeitamente quais são as necessidades mais íntimas, mais profundas do nosso ser e o que precisamos ouvir
Pedimos, por favor, que fale ao nosso coração, promova em nós a edificação necessária para que teu nome seja glorificado. É o nosso pedido em Jesus. Amém. A gente não sabe por que razão Jacó saiu da aparente estabilidade de Betel, cujo nome significa casa de Deus, num espaço físico, geográfico, que provavelmente o havia abrigado, a gente também não sabe por quanto tempo, mas ele seguiu o caminho em direção a uma outra cidade, a Belém, que significa casa de pão. Ele sai da casa de Deus na direção da casa de pão. Volto a dizer, a gente não sabe os motivos, Moisés não apresenta as razões pelas quais o caminho foi iniciado por Jacó e toda a sua família. Eu digo que a gente não sabe por quê, devido a surgir a curiosidade. Raquel está grávida, a iminência de dar à luz, ela então está sob cuidados redobrados. O motivo que faz Jacó sair, a gente não sabe, mas é perceptível que o caminho trilhado por Jacó é um caminho necessário. Há caminhos que são necessários, há caminhos que precisam ser trilhados. E às vezes a gente inicia um projeto de caminhada, tendo de sair de uma estabilidade, tendo de sair de um lugar de abrigo, de um lugar onde a gente gostaria de permanecer. Sair de um lugar que se chama casa de Deus em direção a outro lugar é certamente metafórico e doloroso para Jacó. É uma viagem penosa, principalmente devido às condições de Raquel. Mas é o necessário caminho que está sendo iniciado, que está sendo caminhado por Jacó agora. E ele segue o seu caminho. Caminho em direção a Belém é um caminho de subida. É um caminho de passos íngremes. É um caminho de elevação. Então, se traçar um novo caminho, saindo de uma suposta estabilidade, já é algo desconfortável, você imagina tendo de fazer isso, cuidando redobradamente de alguém que você ama, em situação de gravidez já avançada. E esse caminho estando ainda em uma condição íngreme, de subida. Então, o aumento das dificuldades é sempre um processo de pioramento físico, emocional, é um desgaste maior, mas o caminho precisa ser trilhado. A viagem precisa dar continuidade, precisa ser seguida. Jacó precisava trilhar esse caminho, como muitas vezes a gente precisa trilhar determinados caminhos na vida. Muitas vezes a gente se manter em uma condição de estabilidade só porque aquele lugar ou aquela situação são cômodos, nem sempre é o que de fato a vontade de Deus estabelecida para nós. Como eu disse antes, Jacó tem um caminho que é necessário ser trilhado, porque Jacó não é um banal viajante da vida, ele tem responsabilidades. Ele já havia saído de Siquém, de uma estabilidade por conta de um ato violento de 2 de seus filhos. Ele havia ido para Betel, abrigado-se em Betel, adorado a Deus, erigido coluna, cultuado a Deus em Betel, estava aparentemente estável, porque agora um novo caminho a ser trilhado, é porque algo precisava ser feito.
Então ele vai, mas ele vai em um caminho de subida, em um caminho de dificuldades, em um caminho de sofrimento redobrado. Só que os caminhos de subida, os caminhos de sofrimento redobrado, os caminhos de esforços que precisam ser empenhados por nós na vida, frequentemente são os caminhos que nos levam a lugares mais altos, que nos levam a lugares mais elevados, que nos levam a outros patamares existenciais. Então, todas as vezes que eu penso em crescer, até mesmo na minha vida com Deus, eu tenho de entender que o caminho a ser trilhado, da casa de conformidade, de conformismo, de acomodação, até esse outro novo projeto, certamente é um caminho que exigirá de mim esforço. Se eu quero crescer na vida, eu preciso me esforçar. Se eu quero chegar a lugares mais elevados, eu preciso caminhar. Eu não posso me manter paralisado em determinado lugar só porque é um lugar que me acomodou de alguma forma. Se Deus está nos dizendo, se está nos chamando para trilhar um outro caminho, não importa se o caminho é de subida. O que importa é que nós precisamos trilhar esse caminho e, sobretudo, que Deus está conosco nesse novo caminhar. Jacó vai, assim como Davi, muitas vezes na vida, para alcançar novos territórios, para chegar a plataformas mais elevadas, precisou também enfrentar as montanhas, os caminhos íngremes da vida, as elevações que vão provocar cansaço, que vão exigir mais energia dele. Como, por exemplo, depois de reinar, governar boa parte do povo de Judá, a nação de Israel, as outras 10 tribos que estavam sendo chamadas por Israel, ainda não tinha sido abraçada pela proposta de governo de Davi. Esse povo ainda se mantinha sob os cuidados de um dos filhos de Saul que havia sido coroado rei naquela região. Mas depois de algum tempo, quando se compreendeu que Davi era de fato ungido, o substituto espiritual e divino de Saul, quando ele foi reconhecido como rei, tanto para Judá quanto para Israel, tanto para as 2 tribos iniciais quanto para as outras 10 tribos, quando o governo foi unificado, então Davi sai de Hebrom e vai buscar lugares mais elevados. Ele vai conquistar outros lugares, outros ambientes, outros espaços físicos que haviam sido colocados à disposição dele por Deus. E ele vai buscar de Deus direcionamento para isso, e Deus diz: não, pode chegar, pode entrar. Então nós vamos conquistar a terra dos jebuseus. Nenhum exército tinha chegado até ali, porque essa terra dos jebuseus era uma terra muito fortificada. As muralhas, o exército, as dificuldades de chegar até lá, exatamente por causa da subida, era um espaço muito íngreme para se chegar. E por conta disso, o exército que estava em cima tinha larga vantagem sobre o exército que porventura tentasse entrar ali, e ninguém tinha coragem de fazer isso. Mas Davi disse: é lá que eu vou fazer com que a casa de Deus se estabeleça, a cidade de Deus se estabeleça, a cidade de Davi também se estabeleça. Vai ser nesse espaço físico. O desafio foi proposto. Alguém mandou o recado para Davi, os que moravam lá, nesse lugar que a gente conhece como Salém, como Sião, que é a parte alta de Jerusalém. Alguém disse: olha, diga a Davi que nós não vamos colocar nem o exército para lutar contra ele. Nós vamos pedir apenas aos cegos e aos aleijados para lutar contra ele e contra seu exército, porque aqui ele não entra. Davi disse: gente, quem primeiro chegar
nessa cidade, quem primeiro invadir o espaço lá para conquistar, vai se tornar capitão, chefe de guarda. Aí tinha um sujeito lá chamado Joabe, inteligente, mestre de armas, corajoso absurdamente, disse: deixa comigo, foi o primeiro a entrar. A estratégia militar de Davi é: olha, vá subindo por um espaço físico quase que difícil de ser penetrado. É um poço que tem lá, que vocês precisam entrar nesse poço e subir por esse poço para chegar no centro, dentro do centro de Sião, de Salém. Aí vocês vão conquistar vencer essa batalha e conquistar os jebuseus. E outra coisa, todos os que foram colocados para lutar contra mim, eu quero aniquilados. Infelizmente era o pessoal cego e aleijado, que realmente era uma turma que existia num determinado espaço lá dentro de Sião, e que o comandante tinha desafiado a Davi, que apenas essa turma seria capaz de destruir o seu exército. E Davi disse: mostre que Deus está conosco. E eles foram, entraram subindo, andando meio que de joelhos, muito agachados, porque o espaço físico era absolutamente desconfortável. Mas foram, chegaram lá cansados, mas conseguiram vencer a batalha. Ocuparam aquele espaço. Ali, Davi transformou no espaço alto de Jerusalém, a antiga Salém, o lugar que é chamado de a cidade de Davi. Depois dali, houve uma amplitude do espaço geográfico, e é o que nós conhecemos como depois se tornou a Jerusalém. De Sião para outros espaços ali próximos a Hebrom, se torna a famosa Jerusalém, que é a junção dessa parte alta que é chamada de Salém, que é conquistada dos jebuseus, e que posteriormente se tornou o lugar onde o templo de Deus foi construído para a adoração, em que os judeus se prostravam e reverenciavam a Yahvé, o Todo-Poderoso. É um lugar que foi conquistado com esforço. É um lugar que é conquistado subindo, é um lugar de caminho íngreme, de caminho difícil, mas é exatamente esse lugar que vai testificar o que Deus está fazendo por meio da vida do rei Davi. É o lugar que vai estabilizar o seu governo, é o lugar que vai colocá-lo em uma posição, não apenas metaforicamente, mas existencialmente mais alta, porque ele não teve medo e ele não teve preguiça de enfrentar as lutas da vida, os caminhos íngremes da vida, para chegar onde ele precisou chegar. Ouça o que eu te digo esta noite. Talvez você tenha começado a caminhar e tenha percebido que as dificuldades só aumentam. Os problemas só chegam a você, falta energia, a luta se torna cada vez maior, porque o cansaço vai batendo a porta da sua casa. Você muitas vezes pensa em parar, em desistir, em voltar atrás, mas se Deus te chamou, vá até o final, porque a grande vitória de Deus está te esperando no alto do monte e não no meio do caminho. Termine a tua caminhada. Jacó foi. É um lugar íngreme, penoso, demanda energia, mas é um caminho necessário para ser caminhado. Quando ele está perto de chegar, acontece essa fatalidade que nós lemos esta noite. Quando está bem perto de chegar a Efrata, a Belém, então Raquel sente dores muito fortes e ela precisa dar à luz. No processo de dor, ela começa a perceber que está à iminência da morte. Ela não vai suportar. E ela sabe disso. Uma parteira olha para ela e diz: não se preocupe, porque o filho você vai ter. Ela sabe que vai ter o garoto, que vai ter o filho, mas ela sabe que ela não vai sobreviver. Então, no meio das dores de parto, ela toma uma decisão.
Quando o garoto nasce e ela sabe que é um homem, ela toma uma decisão de nomear aquele menino e de dizer o nome dele vai ser Benoni, filho da dor, filho da angústia, filho de muita energia gasta, filho da minha decepção, da minha frustração, filho do meu quase ter chegado e não ter ido até o final. Então ela olha para aquele garoto e denomina aquele garoto, dá ao garoto o nome, um título que demarca a situação que ela havia enfrentado. Moisés registra que, apesar do amor que ele tem por Raquel e de todo o respeito que ele tem por Raquel, ele não considera o nome que Raquel dá ao garoto e o chama de Benjamim, que é filho da minha destra, filho da minha força, em vez de filho da minha dor. Ele diz: esse menino precisa ser marcado, mas ele precisa ser marcado não com o trauma de Raquel, mas ele precisa ser marcado porque, apesar de ter passado pelo que passou, ele sobreviveu. O que nós temos aqui? Nós temos 3 personagens. E nós temos aqui olhares diferentes. 2 olhares adultos para uma criança que está nascendo. O primeiro olhar é o olhar de Raquel, que no meio das dores, conforme Moisés registra aqui, há uma conversa da parteira e há a decisão de ela dar o nome ao garoto, no meio das dores. Ela toma uma decisão no meio das dores. E o que a gente comumente faz quando a gente está nesse processo de dores na vida? Nem sempre dores físicas, mas às vezes dores na alma. Às vezes a gente toma decisões baseadas na dor que a gente está sentindo, no problema que a gente está vendo, na adversidade que a gente está enfrentando. E quase sempre as decisões que a gente toma baseadas na dor são decisões incorretas, são decisões equivocadas. Raquel olha para o garoto e por causa da dor, ela diz: esse menino é Benoni. Por causa da dor, ela olha para alguém e diz: a culpa é dele. Se não fosse por causa dele, eu não estaria sentindo essa dor. Às vezes acontece com a gente de tentar procurar a razão da nossa angústia, a razão da nossa dor, e muitas vezes a gente acaba atribuindo culpa a quem não tem culpa alguma. Às vezes a gente culpa inocentes por causa de certas circunstâncias da vida, circunstâncias naturais, ou circunstâncias que foram procuradas por outras pessoas, ou muitas vezes coisas que acontecem que vêm da vontade de Deus para a nossa vida, mas que nos causa dor, nos causa perda, e a gente não quer perder, a gente não quer entender quando é a hora de parar. É Deus dizendo para Raquel: Raquel, chegou o teu tempo, chegou a tua hora, é o teu momento de parar. Quando chega a minha hora de parar, eu tenho que ter maturidade suficiente para compreender que é o tempo da interrupção. Se é o tempo da interrupção, eu não tenho de procurar culpados para a dor que eu estou sentindo. Pelo contrário, eu tenho que olhar a vida com mais leveza. Eu tenho que saber, eu estou partindo agora, mas eu estou dando continuidade à minha geração. Tem parte de mim que está sobrevivendo a essa dor e é isso que importa. Se os meus filhos sobrevivem à minha dor, é o que importa. Se a minha geração futura sobrevive à minha dor, é o que importa. Eu fiz o que eu tinha que fazer, eu deixei o meu legado. Então, que se Deus quer fazer a interrupção agora, que faça. Mas eu tenho de abençoar aqueles que vêm depois. Eu tenho de abençoar a minha posteridade. Eu tenho de abençoar quem está saindo de mim. Eu tenho de abençoar a minha continuidade. Eu tenho que olhar para a minha continuidade e não marcar a minha continuidade com uma decepção que eu sofri, com um problema que eu estou enfrentando. Não, os meus filhos são a minha continuação. As dores que eu estou sentindo não me darão razão para marcá-los com angústias e com decepções, com traumas. Não, eu vou abençoar. O outro olhar adulto é o olhar de Jacó.
Jacó é um homem maduro. Jacó compreende a dor de Raquel. Ele também está sentindo dores, porque Raquel é a mulher que ele amava, por quem ele trabalhou 14 anos forçados e trabalharia mais. É a mulher a quem ele havia entregado profunda e absolutamente o seu coração, com quem ele viveu momentos extraordinários, com quem ele estava caminhando mais um caminho. Era mais uma jornada com a mulher amada, tendo todos os cuidados, mas infelizmente chegou a fatalidade. Ele também está sentindo dores. E assim como Raquel, ele poderia olhar para aquela criança e dizer: a culpa é dele, é dela. Vou manter o nome que Raquel colocou nele. Ele precisa ser marcado com essa tragédia, com esse trauma, e ele vai crescer assim, e todo mundo que perguntar o nome dele vai saber que na sua concepção, ou melhor, no momento em que ele foi dado à luz, ele deixou alguém para trás. Então ele vai ser marcado assim. Só que Jacó não, Jacó tem um outro olhar para a vida. Ele tem um olhar diferenciado. Ele olha para aquela criança no meio da tragédia e diz: não, esse menino é muito forte. E esse menino não pode ser olhado com esse olhar de dor. As pessoas não podem olhar para ele e sentir pena ou sentir raiva, não sei. As pessoas têm de olhar para ele e dizer: que menino corajoso, que menino forte. É um sobrevivente da tragédia. É um sobrevivente do caos. Então ele diz: esse menino se chama Benjamim, filho da força, filho do lado direito, do braço direito, filho das maiores habilidades, filho do encorajamento, filho da luta vencida. É o menino que sobrevive à luta. É por isso que no final da vida, quando Jacó abençoa Benjamim, Jacó disse: você, garoto, tribo de Benjamim, é um lobo que despedaça. É um lobo corajoso, um lobo que tem estratégias de caça. Pela manhã devora a sua presa, e à tarde você reparte os despojos. Ele estava dizendo: a tribo de Benjamim vai ser a tribo mais valente de Israel. E se tornaram os mais habilidosos na guerra, os mais valentes. Chegaram até a ser chatos, porque quando as outras tribos enfrentavam guerra e não chamavam os benjamitas, eles ficavam chateados. Teve um momento que quiseram até lutar contra os próprios irmãos, porque os irmãos não os convidaram para uma guerra, para uma batalha. Homens valentes, homens de guerra, que poderiam ter sido marcados com uma tragédia e se tornado pessoas frágeis na vida. Mas tinha um Jacó olhando para ele e dizendo: não, você vai ser um homem forte, um homem corajoso, um homem que não vai temer a vida. Você não vai ser marcado por um trauma. Então, quem é você no caminho de Belém? Raquel, que busca culpados, que toma decisões no meio da dor, que dá nome, que dá títulos, que imputa culpa a alguém por conta da circunstância adversa? A gente sabe que na fragilidade humana isso é possível. Ou você é Jacó, que consegue ter um olhar diferenciado no meio da tragédia, que consegue, em vez de reclamar por alguém que foi, agradecer a Deus por alguém que sobreviveu, que consegue olhar para quem sobreviveu e dizer: você não vai ser marcado pela tristeza, nem pela fraqueza, você vai ser marcado pela força que você teve de sobreviver a esse parto, que observou todos os movimentos, que ouviu as palavras da parteira dizendo: não se preocupe, porque o menino vai nascer, apesar da dor, apesar da angústia, apesar do esforço, vai sair roxo, vai sair quase sem fôlego, vai sair faltando ar, mas quando os pulmões, o ar chegar nos pulmões, ele vai chorar, gritando para a vida que ele é mais um vencedor. Jacó está vendo isso. Jacó está vendo um vencedor que sobreviveu a uma tragédia, sobreviveu ao trauma e vai sobreviver à vida.
Porque a questão não é apenas a sobrevivência ao trauma. Ele precisa sobreviver ao acompanhamento do trauma durante toda a sua vida. Então nós temos o terceiro personagem, que é exatamente o quase Benoni, o Benjamim, que é essa criança inocente. Ela não tem consciência da dor que Raquel está sofrendo, nem do olhar de Jacó a seu respeito. Ela não tem consciência. Mas há um psique nela, uma alma nessa criança que absorve todos os olhares, que absorve os sentimentos de Raquel a seu respeito. Há uma psicologia que vai guardar no inconsciente desse garoto tudo aquilo que vivenciou. Porque você sabe, é amplamente divulgado hoje que cientificamente a criança absorve inclusive os sentimentos que a mãe tem durante toda a gestação. Então ela sabe se ela está sendo bem querida, bem-quista, ela sabe se ela está sendo rejeitada, ela sabe se ela é amada ou se ela é desprezada. Desde o ventre da mãe, ela vai carregando no seu psicológico todo o peso do modo como a mãe olha, das vozes externas, das expressões, do jeito como as pessoas gritam e como esse som vai chegando aos seus ouvidos, e há uma absorção psicológica. Mesmo inconsciente, a criança vai recebendo no seu inconsciente essas informações, e ela pode crescer com o trauma. E ela pode crescer com o sentimento de inferioridade. Ela pode crescer se sentindo menor do que as outras pessoas. Ela pode crescer se sentindo um zero à esquerda. Ela pode crescer se sentindo absolutamente inferior a qualquer ser que esteja próxima a ela. Se ela absorve esse tipo de informação, e essa informação é fortalecida e reverberada pelos comportamentos de quem está perto. Se Jacó tivesse fortalecido, por exemplo, esse tipo de sentimento, quem seria Benjamim? Ele não seria um lobo. Ele seria outro animalzinho, acuado. Ele não seria um predador, ele seria a caça. Então, na vida, muitas vezes, é exatamente isso que acontece com a gente em determinadas circunstâncias, a depender do modo como a vida nos olha e como o mundo nos olha. Só que Benjamim também, ele tem parte na decisão de receber o tipo de olhar que está sendo voltado para ele. Durante os momentos em que talvez alguém diga, olha, aconteceu isso de negativo na sua vida, a leitura de Benjamim a respeito do trauma, a respeito do acontecimento, muda completamente o seu comportamento e as suas decisões na vida. Pode torná-lo um covarde ou pode torná-lo um corajoso. Pode torná-lo um neutralizado na vida ou pode tornar uma pessoa que tome posições e decisões marcantes. Então, há um outro personagem aqui que é Benjamim, e que talvez a gente tenha vivido experiências na vida que não chegue próximo a isso, mas que tenha causado de algum modo, de alguma forma, algum tipo de sentimento na gente em relação a olhares na nossa direção. Porque o mundo pode ser Raquel, parentes podem ser Raquéis para você, pessoas amigas podem ser Raquéis para você, dizendo, não, você tem que ser marcado pela dor, sua vida tem que ser formada em torno da doença, em torno da morte, em torno do trauma, em torno do problema. Então você vive problema, você respira problema, o problema te nutre, o problema é a canção dos teus lábios, a melancolia te domina, o fracasso te domina, a decisão de estar excluído, escondido te domina. Porque alguém disse alguma coisa a teu respeito, alguém colocou um título em você, alguém te deu um nome que negativou as tuas emoções, te colocou lá para baixo. Mas se a vida não te deu um pai como Jacó,
se a vida não te deu um Jacó que olha para você de forma diferente, que acredita em você, que vê que você sobreviveu, sabe que você tem coragem, percebe que apesar de tudo que você experimentou na vida, você é corajoso porque você acabou vencendo. Se a vida não te der um Jacó, os céus te dá, porque Deus acredita em você. E Deus está olhando para você e está dizendo: esse aí é o filho do meu braço direito, da minha destra, da minha força. Deus acredita que você pode sair dessa circunstância adversa. Deus acredita que você pode ter coragem. Deus acredita que você pode subir até Belém. Deus acredita que você pode terminar a caminhada. Deus acredita que a tua desistência vai sofrer outra desistência, porque você vai desistir de desistir e vai continuar caminhando até chegar onde Deus quer que você chegue. Você consegue entender isso? Deus te chamou para isso, para vencer. E Ele te olha como Jacó olhou para o garoto e disse: esse aqui é um lobo que despedaça, é um valente, é um guerreiro. Então quem é você no caminho de Belém? Raquel, Jacó ou Benjamim? Ou quem sabe você quer permanecer como Benoni, filho da dor, tendo uma sinfonia melancólica tocando na tua alma todos os dias, o dia inteiro, e reafirmando o teu suposto fracasso. Tome a decisão de essa noite ser Benjamim, porque é desse jeito que Deus está olhando para você. Jacó continua caminhando, mas algumas coisas precisam ser deixadas para trás. Ele não pode levar mais Raquel. É doloroso. Ele precisa respeitar o seu amor, viver o seu luto, mas ele precisa continuar a caminhada. Então ele coloca aquela coluna, enterra o corpo da sua esposa, faz o que tem que fazer e continua a sua caminhada até chegar em Belém. Quando ele chega nesse lugar, nessa torre, do versículo de número 21 aqui, que é a torre de Éder, ele estende os seus barracos, ele arma as suas tendas, e ele vai habitar no lugar cujo nome significa Torre das Ovelhas. É um lugar onde os pastores ficam em lugares altos, olhando cuidadosamente para as suas ovelhas. Ele vai dizer: eu vou estender a minha torre no lugar onde Deus possa continuar me observando com cuidado, onde Deus possa continuar me olhando. Jacó está dizendo: eu sei que apesar da dor de perder Raquel, que apesar das angústias que eu tive de enfrentar nesse caminho até Belém, eu sei que o sumo pastor está sobre a torre, me olhando com um olhar carinhoso e cuidando de mim o tempo inteiro. Ouça isso em nome de Jesus. Onde você armar a sua torre, ou a sua tenda, ou a sua casa, onde você habitar, onde você caminhar, ou como na metáfora das ovelhas, onde você pastar, o Senhor estará no alto da torre, te olhando e cuidando de você o tempo inteiro. Então continue a tua caminhada até Belém. Não desista no meio do caminho, nem por causa da energia gasta, nem por causa de palavras negativas a teu respeito, nem por causa das lutas e das perdas que você tenha de enfrentar. Continue o teu caminho, porque é em Belém que Deus vai te dar sustento para que você se mantenha vivo. Quem acredita nisso pode dizer amém. Quero convidar você para continuar, para ficar de pé um instante, por favor, para a gente fazer uma oração em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria muito que você fosse sincero com o Senhor, como você sempre foi, mas abrindo o seu coração para Deus esta noite. Diga para Deus quem é você no caminho de Belém. E pelo que a palavra de Deus disse a você hoje,
Diga para o Senhor o que você quer ser no caminho de Belém. Diga para Ele. Se você é Raquel, diga para Ele: Senhor, Tu sabes das minhas dores, me perdoa pelo que eu falei de modo precipitado e me ajude a ter um olhar diferenciado no meio dessa tragédia. Se você é Jacó, diga: Senhor, me ajuda a permanecer tendo um olhar positivo no meio do caos. Não é uma coisa fácil. Se você é a vítima, Benoni, diga para o Senhor: Deus, eu sei que Tu me olhas como Benjamim, então eu te peço, por favor, fortalece isso na minha consciência, na minha alma. Transforma as minhas emoções negativas. Me dê coragem para vencer todas as vezes que eu me perceber tão medíocre, tão pequeno, tão inferior, tão incapaz. Me dê coragem para me ver como o lobo que eu sou e que o Senhor declara que eu sou. Então faça a tua oração esta noite, diga para Deus quem é você no caminho de Belém. E diga para Deus que você quer melhorar, que você quer transformação, que você quer crescimento, que você vai continuar a tua caminhada. E se você precisa de força, peça força a Deus. Se você precisa de energia, peça energia a Deus. Se você precisa de alegria, peça alegria a Deus. Se você precisa de ânimo, peça ânimo a Deus. Se são as circunstâncias financeiras que estão te impedindo, diga para Deus: o Senhor é dono do ouro e da prata, abra portas, conversa com Deus. Diga para Deus o que tem te limitado, o que tem te impedido. Diga para Deus o que tem feito você quase desistir. Diga para Ele que você não quer desistir, que Ele venha ao teu encontro, que Ele tenha esse olhar de Jacó na tua direção e te dê força. Fala com o Senhor. Oh Pai, nós estamos aqui na tua presença. Nós estamos aqui na tua presença mais uma vez esta noite orando. O Senhor sabe quem somos nós nesse caminho. O que nós te pedimos é que venha, Senhor. Venha com a tua força. Venha com a tua provisão. Venha com a tua alegria. Venha trazendo cada vez mais energia, dinamis, poder de explosão, para dar àqueles que talvez estejam em circunstâncias de enfraquecimento a força necessária para continuar a caminhada. Dá ordem para quem desistiu, desistir de desistir e voltar a caminhar mais uma vez nesse teu projeto, porque Belém já está perto. Dá força, dá graça, Senhor, e dá poder aos teus filhos para que caminhem, para que cheguem nos seus objetivos e alcancem os seus alvos. Vem, Espírito Santo, soprando o teu vento aqui essa noite. Sopra o vento do Senhor aqui esta noite. Vai dando alegria, vai dando ânimo, vai sustentando, vai fortalecendo, vai enchendo, Espírito Santo, aqueles que precisam da tua renovação. Renova a força. Oh, Xarabalá, Seidaralabás. Oh, Ramanda, Laieshi, Cuesta. Renova a alegria, Espírito de Deus. Por favor, vem com o teu vento, com o teu sopro. Vai curando os enfermos agora. Toda a enfermidade, receba de Deus ordem para se retirar agora, em nome de Jesus. Seja curado agora. Curado no corpo e curado na alma. Receba a força e a alegria de Deus em nome de Jesus. Se você pode, glorifique a Deus e aplauda mais uma vez bem forte a Ele. Aleluia, adore ao nome do Senhor com a canção. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Cante essa oração. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e
e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Será que você pode dizer isso? Usa-me Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, que me conhece. Quebranta, Senhor. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então Peça isso a Ele, usa a minha vida, meu Deus. usa-me, Senhor. Diga isso mais forte, usa-me. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Diga mais uma vez, sonda-me. Sonda-me, quebranta-me, Sim, meu Deus. transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Diga Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aplauda bem forte ao nome do Senhor. Aleluia, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus poderoso. Obrigado. Queridos, eu gostaria de convidá-los a nos ajudar a manter o trabalho que é realizado nesse espaço de culto. Eu não preciso dizer aos irmãos que todo o trabalho que é realizado aqui é mantido pela contribuição, pela bondade dos irmãos que vão nos ajudando por meio do seu modo de contribuir, seus dízimos, suas ofertas, ou o modo como Deus colocou em seu coração para ajudar na manutenção desse trabalho. Então, enquanto a gente canta, enquanto a gente louva a Deus com mais uma canção, você poderá também trazer o gasofilácio, a sua oferta, ou também nós temos o QR Code aí nas paredes, né, com uma chave Pix, que vai facilitar também essa transição por meio da internet. E temos ainda a máquina de cartão, se for da vontade de quem desejar ajudar por esse modelo de contribuição também. Faça isso, por favor, em nome do Senhor Jesus. Gostaria de convidar a dupla internacional, Lai e Paulo, que vão cantar nesse instante,
enquanto a gente contribui. Presbítero Paulo e a diaconisa Laia, né? Aleluia. Queremos cumprimentar os irmãos que Pai do Senhor, amém? Graças a Deus é motivo de muita alegria nós estarmos aqui para louvar e engrandecer o nome santo do Senhor. E assim, a gente estava escolhendo essa música hoje e, por incrível que pareça, eu acabei me lembrando assim no meu trabalho eu estava lendo a Bíblia, aí peguei bem essa palavra, né, que diz assim, que Jesus Cristo, ele disse: aquele que quer vir após mim, tome a tua cruz, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. E foi então que eu comecei a lembrar do que ele disse e falei assim: Senhor, como te seguir, como carregar a cruz? Que automaticamente, quando Jesus Cristo ele tomou a cruz, ele colocou a cruz no ombro, automaticamente ele foi para a morte. Então, todas as vezes, eu comecei a me lembrar que todas as vezes que a gente pega a nossa cruz, automaticamente nós iremos morrer com Cristo e viver para uma nova criatura. Então, é isso que nós vamos cantar nessa noite, é o que o Senhor tem colocado em nosso coração. Amém? Poderias doar tua vida ao mestre. Preferes os peixes a pescar, as glórias terrenas a ganhar, ou podes dizer de coração: seguirei o mestre. Multidão gritando hosanas ao Senhor, e ao procurar o rei o encontrasse no jumentinho a montar. O que irias dizer? O que irias pensar? E se fosses tu, conhecedor de toda a lei, querendo encontrar salvação, vendo do mestre a aprovação, e se ouvisses me segues então, mas vende tudo o que tens
que irias fazer? O que irias pensar? Será que irias dizer: seguirei o Mestre, em suas pegadas vou pisar, meu tudo eu deixo pra com ele andar. Poderias doar tua vida ao Mestre, preferes riquezas acumular, a glória do mundo a te cercar, ou podes dizer de coração: seguirei o Mestre. Será que podes dizer: seguirei o Mestre, Em suas pegadas vou pisar, meu tudo eu deixo pra com ele andar. podes então doar Tua vida ao Mestre, deves dizer tudo dá. glória do mundo a te cercar, Ou podes dizer de coração: seguirei o Mestre. seguirei o Mestre, seguirei ao meu bom Mestre, seguirei ao meu bom Mestre, seguirei ao meu bom Mestre, onde quer que for, Seguirei o Mestre. Aleluia. Com Amém. muito amor, com muita dedicação, que possamos seguir os passos do nosso bom mestre. Glória a Deus, que coisa boa e bonita, né? Nossa gratidão a Lá e a Paulo por esse momento. Queremos lembrar os irmãos que já estamos encerrando, mas temos também algumas programações a apresentarem, né, bebê? Você vem falar, né? Do jantar. A pastora Hilde vai falar a respeito do tão esperado jantar do Dia dos Namorados, que está próximo e que certamente vai nos abençoar muito com uma programação muito especial. Paz, boa noite, a igreja linda de Jesus aqui. Obrigada pela presença de vocês que estão nos visitando hoje e todos os irmãos que estão aqui. É muito bom revê-los e é muito bom orarmos e cantarmos e adorarmos juntos ao Senhor. O nosso jantar está à porta e vai ser ótimo, viu? Vai ser muito saboroso, vai ser animado, porque a nossa galera é muito animada. Então, se você ainda não deu o seu nome, procura a diaconisa Laia, aquela que cantou aqui, toda metida, mas o marido, eles, mas não são não, são ótimos. Procure eles, dê o seu nome. A gente tem até o dia 5 para arrecadar o dinheiro, né? R$100 o casal, vai ter tudo aquilo que está ali, ó. A entrada, o prato principal, a sobremesa, as lembrancinhas, vai ter brincadeira, vai ter muita coisa, muitas fotos, né? Um cenário bonito para a gente comemorar esse dia tão especial. E você, namorado, noivo, pretendente, é um ótimo motivo para você, né? Fazer uma declaração em um lugar como esse, especial e preparado para vocês. Então, não deixe de participar. Não deixe de participar. Procure lá e dê o seu nome. Até o dia 5 a gente está arrecadando o dinheiro. Aí você pode fazer pelo Pix, né? No cartão, em 2 vezes. Aí tem um acréscimo de R$10. Aí você paga 55 e 55. Tá bom?
Quantos estão animados? Não, esse lado não está animado. Esse lado está animado, gente? Até, olha, Toró está com alguma pretendente, que Toró está numa animação ali. Mas tudo bem. Então, dê seu nome, né? E faça o seu pagamento e seja agraciado por uma noite maravilhosa junto conosco. Eu fiquei sabendo que Toró tem um contatinho lá em Belo Campo. Um negócio lá. Queridos, vai ser uma bênção. O espaço onde será realizado o jantar é lindo, né? Você vai conhecer esse espaço que Jéssica nos ajudou a conseguir. Um espaço lindíssimo. A nossa programação, como os irmãos sabem, é sempre uma programação muito leve, muito suave, não cansativa, e porque nós temos objetivos muito específicos, né, que é também o jantar com os namorados, tá? Então não esqueça de participar, de dar o seu nome. Vai ser no dia 10, é uma sexta-feira, e é um horário, um dia muito bom para todo mundo, bastante apropriado, tá certo? O trabalho continua. Quinta-feira tem reunião de culto, 8 horas. Domingo pela manhã a gente continua com o nosso treinamento para pregadores e professores de escola bíblica. É um treinamento para quem gosta, quer falar, comunicar a palavra de Deus. Tá muito legal, não tá? E domingo vai ser mais interessante, a gente tem umas coisas para contar, você nem imagina. E à noite, 19h30, no domingo, estaremos aqui mais uma vez celebrando com toda a família, tá bom? Muito obrigado a todos pelas presenças, essa família muito bonita, né, que veio estar com a gente hoje. Muito obrigado mesmo pelas presenças de vocês, foi um prazer muito grande recebê-los. Espero que volte outras vezes, tá bom? Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, então? Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e o consolo do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. A igreja do Senhor diz: amém. Deus abençoe a todos, tenha uma ótima semana na presença do Senhor.